Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e o Flamengo teve nesta quinta-feira duas excelentes notícias no que diz respeito ao quebra-cabeça envolvendo a negociação com o West Ham por Lucas Paquetá. Primeira delas, o West Ham autorizou e o Flamengo formalizou uma proposta de 40 milhões de euros ao clube inglês pelo Lucas Paquetá. A informação foi publicada primeiro lá no ge.com, pelo menos que eu vi, tá? E, portanto, eu dou o crédito aqui, confirmada pelo canal. A outra notícia importante é de que o Paquetá está fora do jogo da lista de relacionados da partida do West Ham neste final de semana pela Premier League contra o Sunderland, que é um time sensação aí da competição do campeonato inglês, uma equipe que ficou muito tempo na Championship, arquirrival do Newcastle, e acabou subindo e faz um papel muito digno, treinado pelo Regis Lebris, tá? Então, assim, o Paquetá não vai jogar, o técnico Nuno Espírito Santo deu uma declaração nesta quinta-feira, né, falando sobre isso. Que ele não vai para o jogo, que a situação com o Flamengo continua a mesma na negociação e que ele está passando ainda por um processo de recuperação física, né? É isso que alega o West Ham. Aliás, coisa para o Flamengo ficar ligado também na situação física do Lucas Paquetá, né? É óbvio que o Paquetá não quer mais jogar pelo West Ham, né? Mas tem essa limitação física. Ele não foi de acordo com o que publicou primeiro a Raíssa Simplício. Eu não tenho contato com ninguém do staff do Paquetá, tentei contato e não obtive resposta, mas a Raíssa Simplício foi muito feliz quando afirmou e publicou que o jogador não está afastado do West Ham. Não é isso, tá? Não é isso em absoluto. É uma questão física e o técnico Nuno Espírito Santo afirmou isso durante na verdade, nessa declaração dada sobre o jogador, né? Fato é que o Flamengo faz essa proposta em contraponto a um pedido do West Ham, e a gente já havia publicado aqui no canal, que precificou o Paquetá em 45 milhões de euros. O Flamengo, em contraponto, vem com essa contraproposta, perdão da redundância, de 40 milhões de euros. E aí o Flamengo espera se escorar na vontade do jogador para conseguir essa contratação, né? O José Boto, inclusive, deu uma entrevista ao Sport TV antes do jogo contra o Vasco da Gama, nesta quarta-feira, em que ele falou que é um jogo de paciência, que é uma negociação muito difícil, que há uma questão aí envolvendo números, conforme a gente já havia publicado aqui no canal, mas que ele espera que o final seja feliz. Eu já falei algumas vezes aqui, é uma opinião, tá? Só um feeling, não é informação isso, é uma opinião, né? Trouxemos informação até aqui, acho que agora é hora de emitir opinião, que o Paquetá vai jogar no Flamengo. A questão é o quando, porque o jogador simplesmente quer sair do West Ham. E quando o jogador quer sair, meu irmão, não há quem segure, desde que haja, claro, uma contraproposta ou uma contrapartida que seja vantajosa para o clube. Afinal de contas, o jogador está sob contrato, né? Então, esbarra nessa questão, nessa diferença de valores entre o que o West Ham quer pelo atleta e pelo que o Flamengo quer pagar pelo meio-campista, que teria lugar tranquilamente entre os titulares do time rubro-negro, jogando ali, na minha opinião, pelo lado esquerdo, aquele meia canhoto, como o Gerson fazia, né? Que corta para dentro, permite a ultrapassagem do lateral abrir no corredor, seja esse lateral o Emerson Royal ou o Varela, né? E falando sobre o Emerson Royal, acho que ele jogou muito bem contra o Vasco da Gama. O time todo foi muito bem, né? Na vitória por 1-0, gol do Carrascal, em que o Flamengo finalizou 32 vezes contra uma vez apenas do Cruz Maltino. É óbvio que a expulsão do Cauã Barros aos 5 minutos da segunda etapa ajuda a condicionar o jogo, mas não pode ser levado como fator único e determinante, talvez, para essa superioridade do Flamengo no confronto. Uma superioridade que me surpreendeu,
pelo fato de o Flamengo ter se apresentado, pelo menos esses jogadores terem se apresentado, no dia 12 de janeiro, né? E já mostraram uma aptidão física relevante nesse jogo contra o Vasco da Gama e também um bom desempenho, um excepcional desempenho, né? Então eu acho muito importante a gente ressaltar isso, que o Flamengo estava em uma situação muito perigosa na tabela de classificação, ganha do grande rival, o Vasco da Gama, e consegue subir na tabela de classificação, de repente se dando ao luxo na partida contra o Fluminense, de mais uma vez escalar o sub-20 para ver o que vai acontecer na partida contra o Sampaio Corrêa, que é um time muito ruim também, de repente colocando ali alguns jogadores do elenco profissional para atuarem, né? E também gostei muito de outra atuação, falando sobre laterais aqui, de outro lateral, que foi o Daniel Salles, né? Jogando pelo lado esquerdo, o lado que não é bom, o dele, né? Todo mundo sabe que ele é um lateral direito, em formação ainda, é bom ressaltar, mas que fez uma partida muito boa nos minutos em que esteve em campo, ou seja, no primeiro tempo. No segundo tempo entrou o Alexandre, aí é garantia de qualidade, acho que o Cebolinha, jogando ali pela ponta esquerda, fez um belo jogo também, com o Samuel Lino entrando muito bem, e o Carrascal comandando o meio de campo, jogando mais centralizado atrás. Primeiro do Bruno Henrique, depois do Pedro. Lembrando que o goleiro Léo Jardim foi o personagem do jogo, né? Não fosse o Léo Jardim, o Vasco da Gama teria tomado 6 de novo. Houve aquele jogo recente, né, em que o Vasco era treinado pelo Álvaro Pacheco, o homem da boina, e o Tite era o técnico do Flamengo, e o Flamengo acabou vencendo por 6-1 o time do Vasco da Gama, num jogo que chegou a ficar empatado por 1-1. Não fosse o Léo Jardim, acho que o Flamengo imporia ao Vasco, mais uma vez, uma goleada histórica, né? Nesses termos aí, de 5, 6, 7 talvez. O Léo Jardim é um goleiro diferenciado. Para mim, poderia até ser convocado para a seleção brasileira. Mas me saltou aos olhos, sem dúvida nenhuma, o nível de atuação do Flamengo, o nível de competição do Flamengo, que ainda vai precisar de alguns ajustes, evidentemente, para chegar com força na estreia no Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira contra o São Paulo e também na Supercopa contra o Corinthians. E o Paquetá, repito, o Paquetá é peça fundamental nesse quebra-cabeça para o Flamengo subir de patamar e aí tornar a vida da concorrência um pouco mais, ou diria, bem mais complicada, caso de fato ele chegue à equipe rubro-negra. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.